Oi, Aurora! Que bom, amiga, que tu me ligou! Ai, assim eu paro um pouquinho, sabe? Saio dessa rotina louca de estar em casa com duas crianças no meio desse isolamento. É enlouquecedor. E tu, como é que tá? Ah, o projeto que ele tá andando? Que legal! Não, o meu, aquele que eu pensei agora não dá, não tem tempo. É o dia inteiro, né, em função de fazer as coisas aqui pras crianças. Hoje não tive tempo nem de tomar banho, eu tô descabelada, sem nada na cara, enfim, né? Ai, mas a vida é assim, né, amiga? As pessoas têm que ter filho. Como assim não tem que ter filho? Mas é o curso natural da vida normal, as pessoas casam, têm filhos, enfim. Né? Eu sei que tu não tem ainda, né? Não quer ter. Mas daí faz o quê? Ai, será, amiga? Só um pouquinho. Pedro Henrique, desce daí, menino. Já falei pra descer daí. Ai, não dá pra desgrudar o olho dessas crianças. Sim, eu tive, sim, pensar, né? Aquela coisa da vida que a pessoa vai crescendo e casa e ter filho, eu nem pensei muito. Pra mim aquilo era normal, natural, né? Só um pouquinho. Belinha, deixa teu irmão. Larga ele. Ai, a Isabela tá aqui puxando os cabelos do Pedro Henrique. Enfim. Eu acho que... Ai, amiga, no fundo acho que tu tá certa, sabe? Se eu soubesse disso, como é que ia ser, como antes, né? Se eu soubesse que podia pensar que isso era uma opção, pra mim não era uma opção. Eu tinha que ter. Ai, bem que tu faz. Só um pouquinho, caiu ali. Vou ter que desligar, depois eu te chamo. Tchau. Oi, gente. Aqui é a Neriane Neumann do Não Nasci Pra Ser Mãe, uma decidida a não ter filhos. E deixa que eu te contar uma coisa. Talvez você já saiba, talvez não, mas acontece que tem gente por aí que ainda não sabe. Uma mulher não tem a obrigação de ser mãe. Ter filhos é e deveria ser uma escolha. Sim, nós podemos escolher não ter e seguir nosso caminho tendo outras experiências de vida. Mas e por que então tem tanta gente, tantas mulheres que ainda não sabem disso? Por que nos fazem acreditar que a maternidade é o único caminho? Porque simplesmente as mulheres são educadas, ou melhor, acho que não seria melhor nesse caso, enfim. As mulheres não são somente educadas para serem mães, elas são doutrinadas para a maternidade. Eu não conheço uma menina que não tenha ganhado uma boneca ou um bebê de presente, inclusive eu. E durante a infância, né, teve essas coisas para brincar. Eu não sou contra, né, darem bonecas para as meninas. O que eu não sou a favor é que isso se torne a maior parte do universo lúdico feminino infantil. Que as meninas pudessem ter outros recursos para brincar, e até tem, mas em grande parte se resume a bonecas e bebês, né? E por que isso também não ocorre com os meninos, né? Por que os meninos não ganham bonecas? Falam assim, mas as meninas elas ganham porque elas vão ser mães e tal. E os meninos, por acaso, não vão ser pais? Eles não vão ter que cuidar dos seus filhos, não vão ter que trocar fralda, não vão ter que botar para dormir, enfim, né? Então, isso é uma discussão que dá um belo pano para manga. Mas, enfim, as meninas, elas são doutrinadas desde pequenininhas a encararem essas responsabilidades e obrigações da maternidade, a partir das brincadeiras, né? Botam as meninas para fazer papá, botam as meninas para trocar uma fralda, botam as meninas para ninar os nenéns. Isso já é uma educação para a maternidade. E ela é uma educação muito contundente. E não para por aí, porque ao longo dos anos, à medida que a mulher vai crescendo, vão nos apresentando outras coisas, né, como filmes, novelas, desenhos animados, em que se mostra que o ápice, como se fosse o ápice da realização feminina, um casamento, uma gravidez, ter filhos, como se todas as mulheres do mundo todinhas desejassem a mesma coisa, casamento e filhos.
E isso, ao longo do tempo, vai ficando no nosso inconsciente, vai sendo gravado como uma coisa, não, isso deve ser o normal, né? E as pessoas, para se sentirem aceitas e pertencentes, elas vão procurando se encaixar naquilo ali, e as que não se encaixam vão sendo julgadas, né? Principalmente as mulheres que não querem ter filhos, elas ouvem, julgamentos os mais variados que vocês imaginem, né? De egoísta, sem coração, imatura. E isso tudo, ao longo dos anos, vai sendo registrado no nosso inconsciente como sendo o único caminho normal e digno na vida de uma mulher. Que toda mulher deseja ser mãe, que toda mulher deseja casar, e quem diz que não quer isso é porque ou não presta, ou porque deve ser egoísta, amarga, imatura, e todo tipo de julgamento descabido que a gente vê por aí. Mas me diz uma coisa, todas as mães que você conhece são pessoas altruístas, que se importam com os outros, pessoas maduras, responsáveis e esse tipo de coisa? Não, né? Somos todas pessoas. A maternidade pode sim aflorar muitas coisas boas em alguém, mas também pode aflorar muitas coisas ruins. Mas isso não é falado. E sabe por que não é falado? E esse é outro motivo que nos fazem acreditar que é uma obrigação ter filhos. A culpa, porque nunca uma mulher pode admitir que ela não gosta de ser mãe. Ou pode admitir que ela não quer ter filhos. A sociedade, ela joga pedra na Geni. Então constrói e reforçam, através dessa doutrinação, né, essa ideia de que a maternidade é uma coisa natural e normal, né, para todo mundo. Fazem a mulher acreditar que esse é o único caminho na vida, né, que tem, porque todo mundo tem e que deve ser bom, né? Tem essa romantização da maternidade, como se as coisas fossem um mar de rosas, ou como se qualquer sacrifício valesse a pena pelos filhos, né? Também tem uma romantização desse sacrifício feminino, né? Isso seria até tema de uma outra discussão muito maior. E daí as mulheres acabam tendo por isso, por achar que é o caminho natural, porque não tem escolha e porque todo mundo tem, então deve ser bom, né? E se ela lá no fundo não tem vontade de ter filhos, ela acaba se sentindo inadequada, culpada, fica se cobrando, achando que tem algo errado consigo mesma, né? Ou até assim nem para muito para pensar no assunto, só vai seguindo conforme o senso comum, né? E acaba tendo filho, e depois se dá conta, depois de ter o filho, que não era nada daquilo do que falavam para ela, né? Que não, aquela coisa que propagandeavam tanto, né, da maternidade como uma realização feminina, não foi. Mas daí já é tarde demais. E isso é tão louco que tem mulheres que não gostam de ser mães e que entram para esse movimento de patrulhamento da maternidade e ficam cobrando das outras mulheres que elas tenham filhos. Gente, o bagulho é muito louco, mana. E faz parte desse patrulhamento aí da turma de quem joga pedra na Geni, julgar as pessoas que não se encaixam nesses padrões, né? Nessa forçada padronização social. Acabam rotulando as mulheres que não querem ter filhos com os mais variados adjetivos pejorativos que vocês imaginam, desde os mais leves aos mais pesados, podendo passar até para agressão física, como foi o caso na semana passada de uma mulher que foi morta pelo companheiro porque ela não queria ter filhos. São coisas completamente irracionais e sem embasamento nenhum. Sequer permitem às mulheres expressar essa dúvida de se elas querem ou se não querem ser mães, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, não, eu já passei por isso, não sei se eu quero ter filhos, a época que eu ainda estava pensando, né? Eu era muitas vezes reprimida. Como assim não quer ter? E não deixavam eu ter essa dúvida e procurar me entender, me conhecer, só ficavam contra-argumentando, me convencendo a ter filhos. Então tem essa repressão.
E as pessoas, elas não conseguem fazer esse exercício de autoconhecimento, de procurar perceber o que julgam importante mesmo na sua vida ou não, que valores são importantes na sua vida, o que realmente querem ou não. Isso é totalmente reprimido. Claro que existem também outros motivos que fazem a mulher acreditar que ela tem a obrigação de ter filhos na vida, né? Mas basicamente esses são os principais, né? A doutrinação das meninas para a maternidade, desde pequenininhas, né? A overdose desse culto à maternidade nessas mídias de grande massa, como TV, cinema, vendendo essa ideia de que ser mãe é o ápice da realização feminina, né? E que vale a pena ser mãe a qualquer custo. Então essas duas coisas, elas acabam gerando uma bola de neve, é uma coisa que se retroalimenta também, né? A gente não sabe o que veio antes, o que veio depois, mas acaba gerando e fomentando esse padrão social de que o único normal é ter filhos, e culpabiliza e julga muito quem tá fora desse normal, né? E que consequentemente faz com que muitas e muitas mulheres, para se sentirem aceitas e pertencentes à sociedade, acabem tendo filhos para se encaixar nisso tudo. E isso perpetua aquela ideia dessa falsa normalidade. E atualmente a gente está vendo que isso não é o normal, porque se fosse o normal realmente, todo mundo, né? No padrão, todo mundo se encaixaria. E está crescendo cada vez mais o número de pessoas, pelo menos estão começando a se expor e a falar, né, de que não querem ter filhos. E com tudo isso assim que vem, né, de fazendo a gente acreditar nessa falsa ideia de que a mulher é obrigada a ter filhos para ser uma mulher realizada, a sociedade vai gerando mães robotizadas, né? Mulheres programadas, sem identidade própria, seguindo o que está escrito num script geral, sem considerar os seus próprios desejos, sonhos, o que é importante na sua vida. E elas acabam se dando conta que a maternidade não é tudo aquilo que pintaram só depois de colocar o filho no mundo. Então, mulheres, acordem, saiam da Matrix, vocês não são obrigadas a ser mães. Se quiserem ser, sejam, se não quiserem ser, não sejam. Ter filhos é uma escolha e deveria ser muito bem pensada, com todas as particularidades e individualidade. Devia ser um exercício de autoconhecimento muito grande para uma pessoa antes de tomar a decisão de ter um filho, com todos os prós e os contras que a maternidade acarreta, né? Tanto isso seria um ato de responsabilidade consigo mesmo e com a pessoa que está por nascer. Então, se você não tem vontade de ser mãe, não seja. E se você ainda está na dúvida se quer ser ou não, se você ainda está na dúvida de se quer ter ou não, meu Deus, isso não sai. Se você ainda está na dúvida de se quer ter filhos ou não, procure algum recurso que te ajude nessa decisão, a embasar melhor essa decisão. Assim você vai decidir com muito mais segurança aquilo que realmente que você quer. É a sua vida que está em jogo, é a sua felicidade que está em jogo. Então era isso que eu queria trazer e trouxe para vocês aqui hoje. Eu queria que você deixasse um comentário dizendo se gostou, se não gostou, se gostaria de ver mais alguma coisa, se teve algum insight, alguma ideia, algum aprendizado, alguma sugestão. Enfim, isso vai me ajudar nessa construção de conteúdos. Para mim é bem importante o seu comentário, a sua opinião, para que eu possa continuar trazendo aqui coisas que façam sentido, né, nessa caminhada dessa decisão aí de ser ou não ser mãe. Então, um UPA bem apertado em vocês, como se diz aqui no Sul. UPA é um abraço bem apertado e a gente se vê no próximo vídeo.